Por isso que eu digo que muitas vezes é um milagre eu estar aqui. Deus ama os menos prováveis, é deles que eles mais gostam. Cada um tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Ele tem um formato, e o formato é Jesus Cristo. Não adianta nada a gente fazer as nossas orações, os nossos pedidos e usar inclusive o nome de Jesus Cristo se a gente não crê. Então, se você parar, colocar nas mãos de Deus, tudo vai acontecer da maneira como tem que acontecer. Que Deus destravou muita coisa para todos os envolvidos depois do perdão. Seja bem-vindo a mais um episódio do FormaCast. Hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana que vai da transformação à alta performance. Eu me chamo Marcelo Braga e hoje vamos ter um convidado especial. Um convidado do mercado imobiliário, especialista em altíssimo padrão. Hoje receberemos aqui para bater um papo com vocês Renato Lins. Uma salva de palmas, galera. Renatão, obrigado por topar conversar um pouquinho sobre a sua conversão, um pouquinho sobre a sua família, sobre o Legendários e depois vamos finalizar com muito empreendedorismo, com muito mercado imobiliário. É um prazer tê-lo aqui, irmão. Obrigado. Amém, irmão. Prazer é todo meu, uma satisfação poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos ser canal de bênçãos na vida das pessoas, que esse é o nosso maior propósito. Amém. Vamos embora. Então, vamos começar aqui, na verdade, falando um pouquinho sobre a conversão. A gente quer entender um pouquinho quem era Renato antes e após conhecer a Deus, um pouquinho dos Legendários, a família e depois como é que ele vem se destacando aí com as bênçãos divinas e a prosperidade do mercado imobiliário, né, Renato? Então, como foi que deu a tua conversão? Qual ali foram as tuas principais dores? Quem era Renato antes de encontrar Deus? Irmão, muita gente nem imagina como era Renato, porque eu sou de Campina Grande, moro em João Pessoa há aproximadamente 5 anos, então praticamente todas as pessoas que me relacionam atualmente conhecem só o Renato depois da conversão, não conhecem o antes, né? E mal sabem o quão diferente o Renato era. Renato era um cara que vivia em festa, vivia bebendo, vivia dando trabalho, se envolvendo com coisas erradas. E não tenho vergonha de contar isso, porque houve uma transformação e depois dessa minha conversão, tudo realmente mudou. Então, Renato era um cara que não tinha limites, que quem me conhece há muitos anos, meus amigos de antigamente, sabe que Renato era aquele cara que vivia dando trabalho nas festas, vivia caindo nos cantos, vivia passando vergonha. Quando eu acordava no outro dia, não lembrava de nada do que tinha acontecido no dia anterior. Via 500 mensagens no grupo de amigos, já sabia, eita, Renato aprontou de novo. E no caso, eu aprontei novamente. Então, quando eu abria, eram as mensagens. Renato fez isso, Renato fez aquilo, e eu não lembrava de nada. Então, assim, já me envolvi em muita coisa errada. E alguma situação inusitada que você olha assim, meu Deus, eu não acredito que aquele era eu, Renato. Teve várias. Teve uma situação que, lá em Pipa, que a gente saiu para uma festa e a gente voltou quase de manhã para casa, né? Um amigo meu tava muito mal, assim, sendo bem transparente, tava bem drogado e eu tava meio que cuidando dele ali e a gente, enfim, fiquei até o final. E no final a gente foi embora para casa e ele já tava meio que melhor. E eu que estava muito mal mesmo. Então, quando a gente chegou no Pipa Beleza, tinha os chalés todos iguais e todos com os murinhos baixos, né? E eu não sabia qual era o meu chalé, não lembro se o meu amigo entrou primeiro, eu entrei depois, eu só sei que ele entrou no chalé certo e eu entrei no chalé errado. E lá era um chalé de um americano que morava lá. E como propriedade privada dele, ele poderia até se defender. Então, por isso que eu digo que muitas vezes é um milagre eu estar aqui. Porque eu entrei na casa do cara, eu defequei lá na sala, eu fiquei nu e bebendo no sofá do cara. Então, no outro dia, mais tarde, que isso era de madrugada, quando eu acordei e que o pessoal me contou o que havia acontecido, me contaram ao lado da polícia. Porque quando eu acordei, ei, vem aqui. Quando eu saí no chalé, tava os caras com um fuzil na mão. E disse, você sabe o que você aprontou aqui? Eu disse, não. Aí começaram a me contar, tanto os meus amigos como os policiais. E aí, assim, eu fiquei sem acreditar. Não era Renato, né? Não era, porque assim, o cara poderia ter sacado uma arma, poderia ter acontecido qualquer coisa.
Então, assim, isso só quem é meus amigos, quem é amigo meu das antigas, como se diz, é que sabe dessa história. Nem a minha família sabe, porque isso foi tão vergonhoso que eu não tive coragem nem de levar isso para eles. E assim, quando tudo aconteceu, eu tive que sair do chalé, eu tive que sair do Pipa Beleza, porque ou eu saía sozinho ou ia ter que sair todo mundo que estava comigo no chalé. Então a gente já tinha se programado para um 7 de setembro, tá lá curtindo com o pessoal, tinha as meninas, as paqueras nos outros chalés. Então isso foi uma vergonha assim gigante que tudo que aconteceu, porque de fato foi algo horroroso, que eu assim me envergonho, mas como a gente está aqui contando tudo e mostrando o que Deus transformou, por isso que eu conto muito assim que quando eu estou na igreja, quando eu fecho os olhos, começo a ouvir louvor e eu me lembro o que Renato era antes e o que Renato se transformou, eu não consigo parar de chorar, Marcelo. É o tempo todo assim, as lágrimas correndo, correndo e muitas vezes eu lá em Campina na igreja com minha esposa, a gente viajava daqui para Campina todo domingo para ir e voltava. Ela olhava para mim depois, sempre olhava e dizia: o que foi que aconteceu? Eu disse: nada, não, é o Espírito Santo. É a graça. Que tá é a graça. E não conseguia parar de chorar. É impressionante. Então, eu estar aqui de fato é um milagre. Amém. Eu vou lhe confidenciar uma coisa. Se alguém no mercado ou algum conhecido viesse me contar essas histórias suas, eu dizia que era mentira, eu jamais imaginaria. Verdade. Mas eu acho que é interessante você estar compartilhando com a audiência, porque é um testemunho muito forte. Porque muita gente acha, porque pratica qualquer tipo vamos dizer assim, de loucuras, né, de coisas que não seriam certas, né, aos olhos de Deus. Acho que Deus não gosta, Deus não cuida, Deus não ama, né? Mas Deus ama os menos prováveis. É deles que eles mais gostam. Então, eu fico feliz, eu dou glória a Deus a sua vida por ver essa transformação, principalmente por você ter a coragem, né, de abrir seu coração de forma tão natural para compartilhar aqui com nossa audiência. Que Deus abençoe, né? E aí, você teve essas dores e outras para buscar a Deus. Como é que foi ali, você, aquele momento que, ou se teve esse momento, disse, não, eu preciso mudar de vida realmente, isso aqui não me pertence, eu não quero continuar assim e vou buscar a Deus. Como é que foi essa mudada de chave na tua vida? Eu acredito que cada pessoa passa por um processo. E o meu processo, eu acredito que Deus me deixou chegar até aquele ponto que foi justamente para eu ver que tinha algo de errado e que eu tinha que mudar. O principal meu, tanto era essa questão de BBD, se envolver com coisas erradas, como também a parte financeira. Eu tinha uma franquia imobiliária em Campina Grande e eu geria 20 corretores. Então eu teria que ser o maior exemplo dentro da empresa. Só que, na verdade, eu bebia praticamente de quarta a domingo. Toda festa eu estava dentro das festas. Queria sempre mostrar que estava bem, que tinha condições, que, enfim, que era bem sucedido. E tudo que eu tinha, que eu faturava na empresa, eu gastava com festas. E além de gastar tudo que eu tinha, eu ainda pegava dinheiro emprestado a juros com a agiota para colocar no poço sem fundo e vivia com a corda no pescoço porque tinha que mensalmente estar pagando todas as contas da imobiliária e ao mesmo tempo pagando juros ao agiota. Então, quando eu vivia nas festas, eu vi que tudo ali não era assim, tipo, eu não tenho interesse em Marcelinho porque ele é inteligente e é bonito. Eu tenho interesse, no caso, as meninas. Eu tenho interesse em Marcelinho porque ele é um cara que tem poder e é rico. Pronto. Definir o que define é isso. Então eu estava ali nas festas. O que você tem, não o que você é, né? Que é o Exatamente. Então, assim, a gente vivia, por exemplo, tinha um show no Fest Verão. A gente tinha um cercadinho, Sim. Ficava na frente do palco com as mesas grandes, a gente queria aparecer, enfim, colocava um monte de mesa. Aí era bebida, tudo no mundo. E querendo sempre mostrar que tinha o poder, que tinha condições, enfim. E as meninas tudo ali, aproveitando. E em determinado momento, eu olho assim para um lado e para o outro e eu disse, rapaz, isso não faz sentido não. Tá assim, o que eu acabei de dizer. O pessoal só vale aqui, tanto para as meninas como também para os homens que fazem amizade com outros homens, porque eles só querem se aproximar daqueles que também têm dinheiro e poder. Então eu vi ali que era um jogo de interesse muito grande, sabe? Uhum. E eu disse, não faz sentido, isso aqui não me pertence mais. Eu comecei a enxergar aquilo ali com outros olhos. Então, assim, apesar de ser muito grato a amigos que me ajudaram bastante em todas as dificuldades que eu tive, enfim, sou muito grato mesmo, levo eles no coração até hoje.
Mas, assim, essa vida, desde aquele momento para cá, não me pertence mais. Então, eu comecei a ver que aquilo ali estava tudo errado. Onde você encontrava felicidade não é o canto mais que você Exatamente. tava... Eu costumo dizer que cada um tem um buraco no coração do tamanho de Deus. E que a gente quer preencher esse buraco. Só que a gente só preenche esse buraco que ele tem um formato. E o formato é Jesus Cristo. Então a gente só preenche com Jesus. E aí, nessas festas, eu comecei a ver que eu não fazia parte daquele... Não me cabia mais ali. Eu não queria mais estar ali. Então eu lembro de um amigo, um cara que era muito amigo, o melhor amigo da minha irmã. Há alguns anos ele havia se convertido. Isso em 2019 foi quando tudo aconteceu, janeiro de 2020, antes da pandemia. Eu lembrei daquele amigo meu, que era o melhor amigo da minha irmã, só que era minha irmã mais velha que eu e ele era mais novo, porque, olha só, eu tinha os amigos da minha irmã, os amigos do meu irmão, os meus amigos e ainda mais novos, os mais novos. Então, eu tinha várias gerações com quem eu me relacionava e era assim, com quem eu quisesse beber, enfim, me relacionar, não faltava gente. Então, me lembrei desse amigo meu, eu liguei para ele, o nome dele é Netinho, Neto Medeiros. Netinho, tem como a gente conversar? Eu tô precisando bater um papo contigo. Ele disse, tem, irmão, vem aqui da minha empresa que a gente vai conversar, vai ser uma satisfação. E aí eu abri meu coração, disse tudo que estava acontecendo. Aí ele disse, ele só fez um convite. Tu vai fazer o quê? Quarta-feira à noite. Aí eu disse, não tem nada não para fazer. Eu disse, vamos para a igreja comigo? Vamos. Rapaz, quando eu coloquei o pé dentro da igreja... Segura aí. Deixa aquecer aqui a audiência, que essa é forte. O começo da transformação. Se você está curtindo, se está gostando, se essa palavra está tocando o seu coração, se você entende que apesar da sua vida que você vai levando hoje, tem jeito e Deus te ama, curte aqui esse vídeo, compartilha com quem você acha que deve escutar essa palavra. Ajuda a gente, se inscreve no canal também, ajuda a gente a trazer essa palavra tão bacana, né, para ajudar as pessoas que você ama, que você admira. Vamos lá, desculpa aí, Renato. Então, na quarta-feira, conta aí o que aconteceu. Quarta-feira foi a Igreja Cristã Nova Vida Campina Grande, na Avenida Brasília, ao lado do Jacaúna. Quando eu entrei lá, oração, louvor, dízimos e ofertas, os avisos e vem a tão esperada palavra, né? Quando o pastor Robson Fernandes ministrou a palavra, parecia que ele estava falando assim para mim, ó, tu tá passando por isso, e o único caminho, a verdade, e você só vai viver a vida até agora e até a eternidade só com Jesus. E aí aquela palavra assim penetrou no meu coração de uma forma que eu saí de lá convicto. Eu disse, aqui é o meu lugar e não tem quem me faça mais voltar para o mundo que eu estava vivendo. Então, assim, o meu processo de conversão foi assim, impressionante. Tu se lembra? Eu vou te dizer a verdade, assim, depois que eu fui para a igreja, eu ainda fui para a festa uma vez, acho que foi um festa verão, foi o Louvina, não lembro. Eu só sei que quando eu entrei na festa e estava vendo aquilo ali tudinho, foi só a confirmação do que eu não devia mais estar ali. Que meu ambiente não era mais aquele. Então, assim, eu acredito que do tempo que eu entrei na igreja para a conversão, eu acho que não deu 3 meses não, Marcelinho. Também relâmpago. Foi muito rápido mesmo. E ali foi tua primeira experiência com Deus. Tu acredita que Deus estava falando através do pastor Robson? Estava falando diretamente para você. Então ali você entendeu que Deus lhe amava, que tinha jeito, que sua vida só era efetivamente preenchida com a presença dele. É isso que tu achasse? Por incrível que pareça, quando eu era criança, eu ia para a igreja, para uma outra igreja evangélica, com os vizinhos que eu tinha em um outro endereço em Campina Grande. Então, eu e meu irmão tínhamos amigos, vizinhos que viviam em lá cristão e pela amizade a gente ia para a igreja. Eu sempre até hoje eu me lembro que meu irmão, como ele era envolvido com a igreja. E para mim isso assim sempre foi um exemplo e eu sempre pensava, né, quando eu era criança, eu estava muito na igreja, estava bem, só que eu era muito jovem, assim, não tinha um entendimento, um discernimento. Então, assim, as primeiras experiências com Deus, de forma mais íntima, foi nessa igreja, como criança. Só que depois, com a gente chegando no ensino médio, entra na faculdade, aí onde é que tudo muda, porque aí você faz novas amizades e a gente é produto do meio. Então, quando a gente começa a se envolver com outras pessoas, enfim, aí tudo vai mudando e você vai se afastando cada vez mais, né, do caminho certo. Então, eu já tinha vivido aquela experiência,
Só que de forma mais íntima e com discernimento, foi realmente nesse processo que se deu antes da pandemia, e a conversão foi logo ali no início da pandemia mesmo, em 2020. Bacana. Eu tive uma experiência muito parecida com a sua, não da infância, mas quando eu entrei, não dentro da igreja, mas do estudo bíblico, e eu senti a mesma coisa que você sentiu. E até fiz um vídeo falando sobre, né, que era Deus ali falando pra mim do início até o fim, me chacoalhando. Disse, meu filho, eu sou exatamente a verdade, o caminho, né, enfim, a vida. E foi bem nessa ideia. E aí eu entendi que eu era amado e fui buscar mais. Eu acho que deve ter sido isso com você da mesma forma. A partir daí, sua vida foi transformada, você buscou mais. Daí é isso, Renato? Totalmente. Vou te confidenciar, eu devia aproximadamente R$ 100.000 quando eu me converti. E acho que mais da metade era pagando juros. Então, quando eu me converti, em menos de 6 meses, eu consegui quitar tudo que eu devia e ainda tinha sobra. Agora eu te digo que, independente disso de dinheiro, porque assim, a gente buscar Deus não é por conta de dinheiro. Isso aí eu quero deixar claro, que o meu pensamento não é esse. E assim, hoje eu deixaria tudo que eu tenho. Se eu não tivesse nada, eu estava morto e feliz, porque eu tenho só Jesus, que é tudo que importa. É ter Jesus, é ter a sabedoria, ter a crença, ter crer em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se hoje eu perder tudo, como aconteceu na vida de Jó, continuar firme. Continuar firme, porque a gente sabe que a gente vive num mundo onde um dia vai acabar. E a gente vai ter a glória eterna para reinar junto com o Senhor. Então, assim, o mais importante não é, eu devia X e consegui pagar esses 6 meses. Não, e hoje eu sou isso, não. Pelo contrário, eu quero ser cada vez mais humilde. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero seguir no meu propósito, que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá nesse assunto, Agora. que é compartilhar o evangelho, é o ID, fazer novos discípulos. Então, a minha maior missão é essa. Mas antes de chegar na missão, que eu gostei, você falou um pouquinho das suas dores, quem era o Renato, falou da transformação da primeira entrada na igreja, depois, obviamente, dessa fase mais adulta, e já começou a entrar nas benesses, porque as benesses, né, da conversão, elas são automáticas, elas são tão grandes que a gente já quer, né, espalhar justamente para que você também tenha acesso. E aí o Renato falou de um ponto que para mim é a prosperidade. Dentro da área da prosperidade, você tem a prosperidade financeira. E realmente ela é abundante daqueles que de fato buscam a Deus. Tem alguma outra prosperidade, algum outro benefício claro que você entendeu depois da sua conversão, transformação, Renato, você queria compartilhar? Família, irmão. Família. Pouca gente sabe, mas eu já... Sua testemunha é forte, isso vale a pena você compartilhar, é lindo. Família, eu já tive outro casamento, né? Nesse não é o primeiro, mas tenho certeza que esse é o definitivo, até quando Deus nos levar, enfim. Mas eu já tive outro casamento, de um relacionamento de quase 10 anos, onde eu passei 3 anos e meio casado, me divorciei, e aí quando eu me divorciei foi quando eu estava nesse mundo de festa, que eu passei esses 3 anos aproximadamente, envolvido com muita festa. E quando eu me converti, eu já namorava com minha atual esposa. E aí ela também já tinha sido casada. Então nós estamos no segundo casamento. Então ela também já havia sido casada e ela já tinha um filho. E aí quando eu me converti, a gente já namorava, a gente se conheceu em festas, a gente vivia indo para festas. Só que depois eu vim entender que ela ia para festas não é porque ela gostava, era porque estava passando por aquele mesmo processo também de um recente divórcio e conversando com amigas. Vamos para a festa, vamos. Então ia para a festa com as amigas. Mas em determinado momento eu cheguei para ela e disse, eu não vou mais para festa nenhuma. Se você quiser deixar todas as festas e viver comigo, enfim, continuar o namoro, não vai ter festa. Quero estar cada vez mais dentro da igreja. Aí ela me contou isso, dizendo, não, mas eu também não gosto de estar indo para festa. Eu vou para a festa, inclusive, porque eu quero lhe agradar. Porque você me chama, porque você quer ir, mas por mim a gente nem ia. Então, assim, ela estava indo por conta da situação Mas a transformação que Deus fez foi... Eu estava naquela vida onde, se eu continuasse, com certeza o namoro ia acabar. E quando eu me converti, a gente foi se aproximando cada vez mais, noivamos, depois nos casamos com todo o entendimento, né? E quando a gente se casou, a gente já tinha se batizado.
Então, assim, depois do batismo era uma nova vida. Tudo que aconteceu ficou para trás, tudo. A gente esqueceu absolutamente tudo. Antigo casamento, antiga vida, antigo tudo. Então, a partir dali, foi um novo momento, a gente noivou, se casou, tivemos várias situações querendo engravidar. Ela chegou a abortar 2 vezes, onde de fato estava já com o embrião, mas o embrião não havia batimentos. Em um dos casos, em uma ultrassom, a gente ainda ouviu o coração bater, mas logo em seguida não teve mais batimentos. Então, assim, para a gente isso foi muito pesado, muito triste, principalmente para ela, porque para a mulher é sempre muito mais forte. E além das duas perdas, ainda tiveram 4 gestações químicas, que é quando dá positivo, mas não evolui. Então a gente conta como 6 abortos e no meio desse período, a gente participou de um movimento chamado Impacto Radical. E um dos líderes lá do Impacto, que a gente chama o guia, cada grupo lá tem um guia, assim como o Legendário tem lá o capitão. Não, o capitão ele faz parte da família, mas como tem O Voz. o voz, exatamente, existe o guia no Impacto Radical. E ele fez uma ilustração foi uma palavra profética, que ele pegou uma lanterna e ele me entregou a lanterna e ele disse assim, tenta ligar aí a lanterna. Aí eu tentei ligar e não consegui. Aí ele pegou a lanterna da minha mão, abriu, colocou uma pilha, e disse, agora tenta ligar. Aí quando eu liguei, acendeu, né, a luz, logicamente. E aí ele disse, essa pilha é um filho que vocês vão ter, que vai trazer luz e alegria para o lado de vocês. Pode crer que vai acontecer. Me arrepio todinho. Pode crer que vai acontecer. E eu sempre criei que ia acontecer. Sempre tive fé que Deus ia realizar um milagre. E por mais que várias vezes houveram abortos, e a gente chegou até ir a uma clínica me fugiu da mente agora a palavra, geneticista é? Que trabalha com Voz, vocês sabem igual é? Que quando a gente tá querendo engravidar, não consegue, então a gente vai até essa profissional para fazer a FIV, a fertilização in vitro. E aí a gente já estava no meio do processo, já chegando ao fim. Em um dos abortos a gente recolheu o material, enviou para São Paulo, foi feito os exames e a gente fizemos exames e vimos que éramos geneticamente incompatíveis. Era praticamente impossível nós termos filho. E aí, quando a gente tava para fazer a FIV, no momento final, ela engravidou. Deixa eu trazer um versículo aqui que olha como Deus faz, né? Tava aqui dentro do podcast e eu acho que se encaixa demais com essa passagem. Tá lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, porque aos olhos humanos era impossível, depois de 6 abortos, vocês terem filhos. Mas transforme-se pela renovação da mente. Você se transformou junto com sua esposa em novas pessoas depois do batismo, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a pilha se tornou o filho se tornou a luz de vocês, e vocês estão espalhando a luz no mundo. Porque vocês não se conformaram com as razões do mundo, vocês se transformaram pela renovação em Cristo, e agora vocês experimentaram, né, a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. E olha só como a gente é fraco e falho, né? Porque por mais que a gente continuou crendo, mas a gente só realmente conseguiu quando a gente descansou. Que a gente, em determinado momento, a gente, seja feita a vontade de Deus. E aí, quando a gente estava indo fazer a FIV, acabou engravidando. Então, assim, é muito difícil a gente confiar assim 100%, né? A gente crê, mas a gente sempre ainda fica ali, será que vai? Então, quando a gente descansou, foi que, de fato, aconteceu. É isso. Então, tem uma passagem muito forte, que eu não me recordo agora, mas foi um dos aprendizados que a gente vai entrar no Legendários, que uma das prédicas ficou muito forte. Não adianta nada a gente fazer as nossas orações, os nossos pedidos e usar, inclusive, o nome de Jesus Cristo, se a gente não crê. Que é a palavra do Vale dos Ossos, né? Que aí os ossos se formam carne, mas faltou o quê? Faltou o Espírito. E aí, no nome de Jesus Cristo, você tem que crer. E quando ele creu, né? Enfim. E eu acho que é esse aprendizado também que a gente pode trazer. Então, falando das benesses, né, dos benefícios da tua transformação, da tua conversão, a gente vê prosperidade em todos os sentidos, em abundância, né? Principalmente a prosperidade da família, porque aos olhos humanos, 6 abortos, a ansiedade é natural, a cobrança, eu acho que um do outro devia ser natural, quer ter filho, a idade, enfim.
e prosperidade financeira, e eu acho que deve ter outras prosperidades na vida também, se você deve ter Inclusive ela tá grávida de novo, né? E agora é o assim, né? Amém. Então Deus fez um milagre e agora está fazendo outro. Então vamos ter um casal, além do mais velho, né? Que o considero como filho também. A partir do momento que a gente casou, foi uma das orientações do meu pastor. Ele só abrace, Família. que é seu filho também. Inclusive, aconteceu no Legendário. Não sei se é o momento ideal. Vamos entrar mas, agora então? Mas vai acontecer algo em relação a isso. Eu vou contar algo em relação Vamos entrar ao porque nosso filho mais velho. a ideia da gente é a gente ir ali trazendo dentro da sua conversão à alta performance. Então a gente passou ali quem você era, como foi tua transformação, quais foram os benefícios da transformação, que eu acho que ficou claro para vocês, família, prosperidade em todos os sentidos e vida completa em Deus e abundância, e obviamente a eternidade, né? Os benefícios de ser filho realmente do Pai. E aí, vamos entrar no Legendários. Muito polêmico, muitas pessoas não entendem o que é o Legendários, inclusive Renato vai falar um pouquinho, fez antes de mim, foi um dos meus incentivadores. Falei sobre Legendários, eu tenho vídeos publicados e tive alguns haters achando que ali é o empreendedorismo evangélico, que é para ganhar dinheiro, outros falando que precisa subir uma montanha para ser homem melhor, tá indo porque tá traindo a mulher, enfim, comentários dos mais variados estilos. Eu queria que a gente trouxesse um pouquinho ali o que é o Legendários para você e quais foram os seus aprendizados, se você indicaria, né, a audiência participar sobre o Legendários. De fato, todos sabemos que não precisamos subir uma montanha para a gente se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo, né? Mas nesse mundo conturbado que a gente vive, cheio de compromisso, onde o tempo é muito limitado, a gente tem tempo para tudo, então dificilmente a gente vai ter um tempo específico para a gente meditar, para a gente refletir como está a nossa vida atual e como deveria ser, né? E seguir os mandamentos de Deus, né? Então, quando a gente está no Legendários, a gente já não tem mais o celular, já não tem mais os contatos do dia a dia. Você está vivendo ali um programa onde há sempre uma sequência que é tudo muito bem pensado para fazer você ser impactado de alguma forma e você enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que se você não tiver Jesus com você, você não vai conseguir chegar aonde deve chegar, que é o mais importante. Então, muita gente acha assim, mas é um empreendedorismo cristão. Só sabe da logística, de tudo que precisa ser feito para tudo aquilo ali acontecer, quem participa. Porque são, sei lá, o que eu participei, tiveram acho que 360 homens subindo a montanha, 250 servindo. Então, vocês têm ideia, eu quero passar no mínimo 4 dias, né? 4 dias alimentando todos esses homens, todos os meios de transporte para fazer chegar até o lugar, levar tudo isso, o custo que é, ninguém não imagina quanto é não, acha que é só, entrou no ônibus, inclusive os ônibus... E a logística. Inclusive os ônibus, eles vão e tem que ficar lá parado esperando para depois voltar, né? Sim. Pelo menos no que eu participei no Pantanal foi dessa forma. Então, imagina a quantidade de os ônibus, os motoristas que também tem que estar lá esperando, enfim, uma logística gigante. E assim, o valor que eu paguei, que foi R$ 1.500, hoje eu vejo como foi algo barato. Muito. Barato, porque, enfim, tudo em comparação à experiência, meu amigo. Exatamente, barato. Então, assim, talvez quando o pessoal veja as mídias, né, que querem falar mal, querem destruir, talvez muitas vezes até sendo usado pelo inimigo, um programa, um movimento que você tem que pagar R$ 80 mil. Olha aquele detalhe lá no site, mas não sabem que aquele ali de 80 mil é algo ilustrativo, que não existe. Isso. De pagar aquilo ali, enfim. Praticamente todo mundo, 99% das pessoas que pagaram os R$ 1.500, R$ 1.600. Então eu vejo como o Legendários como um movimento que de fato vai fazer com que o homem enxergue aquilo que ele estava, da forma como ele estava vivendo dentro de casa, da forma como ele estava tratando a sua esposa e seus filhos e como ele deve ser, como ele de fato deve ser. E eu acho que os mais beneficiados são as esposas e os filhos, porque quando o homem volta, ele volta totalmente transformado. Ele volta de uma maneira onde ele vê que ele tem que ser o sacerdote do lar, que ele tem que se sacrificar pela família. Não é, simplesmente eu trabalho
coloca dinheiro em casa e tá tudo resolvido. Não, meu amigo, isso aqui, o dinheiro, a provisão, o sustento é uma das coisas só. Uma das coisas que é a responsabilidade do homem. Mas existem uma centena de coisas que precisam ser feitas, né? E tudo que acontece dentro do lar é de responsabilidade do homem. Se a esposa está triste, se o filho está passando por uma situação complicada, o homem ele tem que saber tudo o que está acontecendo dentro de casa e tudo o que acontece é de responsabilidade dele. Então, até ele sai da montanha, deixa a mochila, tira o peso da mochila das costas, mas quando ele volta para casa, ele está ciente que tem outro peso nas costas. E o peso até maior, né? Porque, meu amigo... É isso que eu ia dizer agora. Eu brinco que os caras falam, pô, subir essa montanha, enfim, aquela montanha ali pra mim foi tranquila. Eu brinco que todo dia são montanhas russas, né? Que a gente vem passando. A vida, quando a gente entende ali, depois a gente começa a entender, né? Que são vários desertos que a gente anda simultaneamente, né? Sempre tem isso, né? Sempre tem algo acontecendo e a gente tem que ter muita sabedoria e discernimento para poder ultrapassar esses obstáculos de maneira sábia, de uma maneira que a gente saiba que Deus está ali conosco, nos orientando e sempre pedindo orientação a Deus para tomar as decisões, né? Porque muitas vezes a gente tem algo querendo implementar na nossa vida, uma nova sociedade, um novo negócio, enfim. Mas a gente não consulta a Deus, né? A gente quer fazer tudo, eu tive essa ideia, quero logo fazer. Não, se você parar, colocar nas mãos de Deus, tudo vai acontecer da maneira como tem que acontecer. Como aconteceu, por exemplo, comigo, a questão do nosso apartamento que nós compramos há pouco tempo, colocamos em oração, todas as portas se abriram. Como em outras situações também que eu coloquei em oração, as portas se fecharam. Então, quando a gente confia e a gente coloca nas mãos de Deus, a gente já sabe que o caminho ali tá, a nossa parte foi feita, e aí, se Deus quiser, ele vai fazer a parte dele e, enfim, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. Perfeito. É isso aí. Tem algum outro aprendizado dentro do Legendário que você gostaria de compartilhar? Tem. Fica à vontade. Tem certas coisas que a gente não pode Né? falar de forma detalhada, mas em um dos momentos lá, eles ministram sobre o perdão. E nesse momento lá que tinha um irmão contando lá a história que um cara tinha matado o pai dele e ele por muito tempo queria fazer justiça com as próprias mãos, queria, enfim, matar o cara, tal. E aí, com o tempo, ele conseguiu perdoar o cara. Só que quando ele estava contando essa história, eu estava ouvindo, mas eu não estava nem prestando muita atenção, porque eu achava que eu não precisava pedir perdão para ninguém, que eu vivia de boa com todo mundo, enfim. E a história é que, no final, o cara ele conseguiu perdoar, ele entendeu a importância do perdão, que é o peso que ele tira das próprias costas. E aí, quando ele ligou para o cara e disse, ele perdoou, o cara estava a 1.000 quilômetros de distância. Aí o cara, se você me perdoa mesmo, perdoa. Isso depois que ele cumpriu a pena, sabe? Cumpriu a pena e depois... inclusive, antes de cumprir a pena, o cara, ele chegou a viajar para matar o cara, né? O que estava contando o testemunho chegou a viajar para matar o cara e Deus tocou no coração dele e disse, não faça isso. E ele se arrependeu e voltou. E depois que o cara cumpriu a pena, o assassino, né? Ele recebeu a ligação e disse, você me perdoa mesmo? Perdoa. Então vem aqui, eu quero lhe receber com a sua família. Vem aqui. O cara viajou 1.000 quilômetros com a família dele no carro para se encontrar com o cara que tinha assassinado o pai dele. E a coragem que ele teve. E aí, no meio dessa história, Deus começou a falar ao meu coração. Aí disse, Renata, quando você voltar para casa, você tem que pedir perdão à sua esposa e ao seu filho mais velho, que é o filho dela. Por mais que você o trate bem, que você provê todas as coisas, que você, enfim, dá educação, mas você tem uma certa barreira porque você não quer se misturar com... Ele tem até a educação do pai dele e tem a educação da mãe, você não quer meio que se meter. Mas não, você tem a responsabilidade da casa de tudo que acontece. Então você, quando chegar em casa, você tem que pedir perdão à sua esposa, pedir perdão a seu filho e dizer que a partir daquele momento, ele pode lhe chamar de pai, que a partir daquele momento ele vai ter 2 pais, que a partir daquele momento ele vai poder contar comigo em absolutamente tudo e que a sua relação vai ser totalmente diferente, porque existia uma certa barreira que não é para existir mais. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso. Foi pedir perdão e deu para ver nos olhos dele a emoção que ele sentiu. Na minha esposa eu não vi muita emoção não, eu até achei que a emoção seria maior com ela.
Mas ela disse assim, ela disse assim, não, mas eu já achava que você era desse jeito. Aí eu disse, mas tinha um certo limite aqui, e agora não tem mais esse limite. Agora essa barreira saiu, e para ele isso foi muito forte. Aí eu vi que foi muito mais forte, eu achava que seria para ela, mas foi muito mais forte para ele do que para ela. Então hoje em dia, na maioria das vezes antes de dormir, eu vou lá, faço a oração, porque ou eu faço a oração ou a mãe faz. E aí, na maioria das vezes sou eu que vou, faço a oração com ele, coloco para dormir, ele só dorme se a gente fizer a oração, sabe? Então, foi algo que mudou bastante, assim, a questão de dentro de casa, nossa. Você vê, ó, família, né? Porque Deus é família. O principal projeto de Deus para nossa vida é a família, né? A Santíssima Trindade. Eu gosto muito do perdão. Eu queria entender, porque eu acho que o perdão é a forma mais latente do amor incondicional. Você perdoar quem lhe ofendeu é uma demonstração de amor realmente genuína. Inclusive, está na Bíblia e Deus diz que só vai lhe perdoar se você perdoar aqueles que lhe ofendeu. Isso quer dizer que se você não liberar o perdão para quem lhe ofendeu, o Pai também ele não vai lhe perdoar. Exato. Esse foi um perdão da família que você viu realmente aí o sobrenatural agir e derrubar barreiras que você falou. Existia um limite, existia uma barreira e o amor ele transbordou. Já teve alguma situação de perdão de pessoas fora da sua família que eventualmente lhe machucaram, de alguma forma lhe roubaram, lhe colocaram em armadilhas, falaram mal da sua pessoa? Teve alguma pessoa nesse sentido que você chegou a perdoar ou o perdão ficou ali ainda dentro da família, Renato? Na família especificamente, não. Mas já aconteceu sim de pessoas que me frustraram nos negócios e que eu tinha um certo rancor, uma certa mágoa. E em determinado momento, quando eu entendi a questão do perdão, que a gente que se liberta, eu cheguei até essa pessoa e liberei perdão para ela. E ao mesmo tempo eu pedi perdão pela reação do que a forma como eu tinha a tratado, né? Porque aí eu disse, não quero mais negócio com você. Era uma pessoa do mercado imobiliário. Não quero mais negócio com você, não quero mais me relacionar, enfim. Então, a partir do momento que eu pedi perdão, até os negócios hoje, a gente, assim, não chegou a fazer negócio. Mas se aparecer uma situação de que eu tenho um cliente, ela tem um imóvel ou vice-versa, a gente vai sim fazer os negócios. Então, um momento que eu não queria de jeito nenhum mais fazer negócio com essa pessoa, hoje eu a perdoei e de fato eu faço. Se for o caso, a gente vai fazer sim. Que a pessoa recebeu o seu pedido de perdão? De bons olhos, estava ali, respondeu prontamente, foi presencial, foi online, como é que foi? Foi online na série. Eu tinha assistido uma estação da palavra do pastor lá de Campina Grande, Robson Fernandes, e ele falava sobre o perdão. E aí eu copiei o link, mandei para ela e fiz um texto. E disse que a partir do minuto tal daquele vídeo eu ia estar falando sobre perdão, pedi para ela assistir. E no texto eu já estava pedindo perdão. Então ela entendeu tudo e me perdoou e com certeza se sentiu muito bem mesmo. E aí eu acho assim que talvez ela tenha sido beneficiada mais que eu. Dentro desse momento, dali, quer dizer, dali em diante, tu sentisse alguma coisa de prosperidade, enfim, algum negócio que estava travado, destravado, uma semana ali depois, você conseguiu ver algum agir ali diferente na tua vida? Eu acho que não tinha assim nada travado, não. Mas depois disso, com certeza, os negócios andaram mais. Saíram mais negócios. Interessante, porque Deus estava aqui falando no meu coração sobre perdão, né? Já gravei vídeos sobre isso, já tive a oportunidade de perdoar através de um sócio, de chegar para ele, uma turma que devia um dinheiro alto, e Deus tocou no meu coração e disse, meu amigo, perdoe. Agora você está ficando louco, é? A gente tem direito, já estava até cogitando entrar na justiça, com advogados, enfim, a gente tem direito, é uma quantia alta. Disse, não, Deus ministrou no meu coração, perdoe. E, enfim, desandou, perdoou, quer dizer, desandou não, desculpa, andou, foi perdoado e a gente viu agir sobrenatural. E depois Deus continuou mexendo no meu coração assim, você vai se humilhar não, porque o perdão é um ato, né, de humilhação, é você colocar a necessidade dos outros de uma pessoa que te ofendeu, sem a razão, obviamente, e você se humilhar pedindo perdão e depois perdoando, né? Tirar o rancor e o orgulho, né? Exato. O orgulho é a raiz, né? Raiz de todos os males. De todos os males. Então, quando presenciei alguns perdões, a gente vê
é o agir de Deus, porque essa é a forma realmente mais bacana do amor. E aí a prosperidade, ela vem em todos os sentidos. E a gente vê ali perdãos também que estavam engatilhados e guardados nas pessoas que a gente perdoou. Eles entenderam, pô, fazia sentido o Marcelo me perdoar, o Renato me perdoar por uma coisa que erradamente eu fiz. Pô, será que na minha vida não tem ninguém que eu precise liberar um perdão? A gente Então, dá um exemplo, né? ele é sobrenatural. Com o meu sócio, eu vi, de fato, esses perdões transversais das pessoas. Então, foi muito interessante. E eu senti que Deus destravou muita coisa para todos os envolvidos depois do perdão. Então, acho bem legal. Queria trazer essa palavra para vocês. Então, se vocês estão curtindo aí esse conteúdo, está tocando teu coração, se você acha que você precisa liberar um perdão para alguém da família, para algum amigo, para alguém que você conheceu na vida, para um parceiro comercial, enfim, libera. Porque o perdão fala muito mais sobre quem você é do que o outro. O perdão é muito mais sobre você. É sobre você deixar a sua vida mais leve, tirar ali a bagagem da montanha, né? E você andar mais leve na vida. Isso vai te trazer prosperidade, isso vai te trazer tanta benesse. Então, se você está precisando, libera esse perdão e depois comenta aqui ou manda um direct dizendo que eu gostaria muito entender como foi que aconteceu e o pós. Se está te marcando, curte aqui, comenta, compartilha, ajuda a gente a trazer essa mensagem para as pessoas. Então, compartilha aí, se inscreve no canal. Então, falamos um pouquinho aí dos benefícios, né, do Legendários, que foram muitos. Vamos entrar agora no empreendedorismo, no mercado imobiliário de altíssimo luxo, porque eu tenho você como corretor referência aqui no mercado. Então, a satisfação aqui beber aí dessa fonte inesgotável aí de conhecimento e de performance e de resultado, porque não adianta estar só com, né, com vídeos bonitos, com palavras bonitas, se não tiver a venda, se não tiver a conversão, né, Renato? Então, eu queria começar esse bate-bola dizendo assim, qual foi o imóvel, pode ser apartamento, cobertura, casa, terreno, qual foi o imóvel mais caro que Renato já vendeu aí no mercado imobiliário? E não precisa ser aqui de uma pessoa não, pode ser em qualquer lugar. O imóvel residencial, imóvel único, sem ser um conjunto, né, de terrenos, por exemplo. Imóvel único foi um apartamento, lançamento, uma cobertura, que ela estava ofertada a mais de 10 milhões de reais. Era 10 milhões e 15 mil reais. E ela foi vendida a 8 milhões e 200. À vista no Pix. Um lançamento na planta. Sem ter nada. Sem ter nada. Não tinha o terreno Só construíram há pouco tempo. Foi. O terreno já estava demolido, já tinha alguma coisa da construtora incorporadora. Já. Como é que foi? Porque, vê só, um cliente fazer um Pix de 8 milhões e 200 mil na confiança, né? Obviamente do corretor que está intermediando, mas também de uma construtora incorporadora que está prometendo um imóvel que não tinha absolutamente nada, que está construindo agora. Como é que foi esse poder de convencimento de Renato? Chegar assim, não, tá aqui minha palavra, tá aqui a palavra da construtora incorporadora, vou negociar para você, faça o Pix que você vai receber. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho. A questão da incorporadora, da construtora, quem eram as pessoas, ajudou bastante. Porque o grupo é o maior contribuinte de ICMS do Estado, que é o Grupo Pau Brasil. Então isso fortaleceu demais e trouxe muita confiança. E a estimativa de receita desse grupo era de 1,1 bi naquele ano. Sim. Então, assim, já tinham demonstrativos que era uma construtora, um grupo que faturava bastante, né? Porque lógico que não era só a construtora, né? Existia distribuidora, concessionárias, enfim. Então, mas não deixava de ser um grupo. Aí ajudou, né? Ajudou bastante. Então, o que trouxe a credibilidade maior, eu acredito que foi isso, né? Agora, claro que também eu consegui mostrar para a pessoa à distância, porque isso a pessoa não estava nem aqui. Então o cliente não era daqui? Não era daqui, era de Cuiabá. Certo. Então a pessoa não estava nem aqui. Então eu consegui mostrar também quem eram as pessoas, que não era só a empresa que tinha tudo isso. Mas as pessoas eram pessoas do bem, pessoas educadas, pessoas muito bem relacionadas, pessoas que tinham uma certa credibilidade, entendeu? Então isso ajudou demais. E como é que foi que tu chegasse com esse cliente? Foi online? Foi através de uma indicação? Foi através de um tráfego pago? Como foi que esse cliente de Cuiabá chegou? Esse cliente chegou da seguinte forma. Eu faço muito vídeo para o YouTube. Vídeos de mansões, de apartamentos de luxo. E aí ele se interessou inicialmente por uma casa em 2 lotes no condomínio Vilas do Atlântico. Um imóvel de, acho que era 4 milhões e meio, se não me engano.
Depois ele se interessou por outro imóvel aqui no condomínio no Altiplano, 4 milhões e alguma coisa. Então ele assistiu os vídeos, entrou em contato comigo, fez algumas perguntas, eu fui respondendo e aí a gente foi levando. E o engraçado é que quando lançou esse empreendimento, todos os corretores da cidade divulgaram as imagens do prédio. Eu fui o único corretor que divulgou apenas as imagens da cobertura. Aí eu fiz um anúncio específico, cobertura de alto luxo à venda em João Pessoa, 450 metros, e as fotos da cobertura. Então, quando ele entrou no meu Instagram, ele viu, ele chegou pelo YouTube, mas depois ele foi para o Instagram. Ele foi vendo os imóveis, a gente foi conversando, e em determinado momento ele viu a publicação da cobertura. E aí ele chegou para mim e disse, e essa cobertura, Renato? Aí eu tinha ido até a construtora há pouco tempo, recebi um treinamento e estava com tudo assim na ponta da língua. Então, o que ele perguntava, eu sabia responder. Qualquer objeção que ele viesse a colocar, eu já sabia como derrubar essa objeção. Então, assim, eu estava muito bem treinado, tinha todo o conhecimento do produto. E vou dar um exemplo, como é um empreendimento de esquina, tem a entrada principal dos moradores e o delivery ele só acessa pela esquina lateral. Então, não tinha o contato de alguma entrega com o morador. Então, isso eu estou contando um detalhe, aqui tinha 200. Então, tiveram vários diferenciais que eu contei do empreendimento e da cobertura. E aí juntou também com a questão da construtora que tem a credibilidade. Então eu estava muito bem capacitado para poder vender aquela cobertura. E quando eu comecei a ofertar e explanar como era, aí ele foi se encantando cada vez mais. Posteriormente fui até a construtora, fiz uma videochamada com o construtor que ajudou bastante e com ele e a esposa, e a gente apresentou novamente todos os detalhes, depois outra videochamada de negociação e chegamos num denominador comum. Perfeito. Que foi 800 e 200 mil reais. Você vê, né? Você foi na contramão do mercado. Todo mundo querendo trazer um lançamento com muitas informações, com fachada de prédio, e você foi nichado, focado, né, no seu segmento, que é de alto padrão. Então você fez ali o que o mercado não faz, né? Achei muito interessante e colheu aí esse fruto, né? De 8 milhões e 200 numa baita cobertura. E eu acho que a partir daí teu nome deu uma crescida grande no mercado, não foi, Renato? Como é que tu acha que o mercado te reconheceu como corretor de alto padrão, principalmente aqui em João Pessoa? Porque eu me lembro muito forte, eu não me lembrava, né, eu não sabia o valor exato da venda, mas eu me lembro muita gente comentando bem do seu trabalho após essa cobertura. Foi um game changer, foi uma mudança, uma guinada na tua posição como corretor ou já vinha pontuando? Então, com certeza houve uma diferença. Agora sim, quando eu vendi, eu não divulguei. Eu já tinha passado do momento que até, sei lá, 2021, 2022, as vendas que eu fazia, eu divulgava na internet. Mas o imóvel vendido, então eu divulgava qual era o imóvel que eu tinha vendido. E essa cobertura eu não divulguei. Por quê? Porque você parou de divulgar, não só essa cobertura. O que é que incomodou no seu coração? Quando chegou em 2023, eu refiz o planejamento e eu tomei uma decisão que eu não ia mais divulgar os imóveis vendidos, porque eu percebi que os clientes que compram e também os que vendem, eles se sentem mais à vontade quando aquilo não é publicizado. Então, quem compra, ele quer a descrição. Ele não quer aquele... E outra coisa, eu entendi que eu não precisava mais mostrar que eu vendia imóveis de alto padrão. Eu percebi que eu já tinha, modéstia à parte, construído o nome e que a partir dali era eu fazer meu trabalho mesmo, como estava indo, mas que não precisava mais mostrar que eu vendia. Então, foi essa decisão. Só que, naturalmente, a notícia foi se espalhando de uma forma que eu nem imaginava. Então, não sei como isso aconteceu, mas eu acho que o construtor contou para alguém que a cobertura tinha sido vendida. E assim, na época, todo mundo achava que não ia ser vendida. Porque quando ela entrou no início, no pré-lançamento, era 8 milhões e ele só vendia por 8. Não vendia um centavo abaixo. E daí foi quando ele decidiu subir para 10. E quando chegou a 10, todo mundo dizia, é impossível essa cobertura ser vendida. Não tem que 10 milhões, é muito dinheiro na planta, ninguém vai comprar. Só que era um produto único. E eu acreditava que podia ser vendido. E claro que existe a negociação. Eu já sabia que chegava ou a 8 ou a próximo a isso. Então, assim, a decisão principal de não divulgar foi continuar mantendo a descrição, que até hoje eu continuo. Às vezes que eu posto um story, como por exemplo, recentemente eu vendi um Alt, que aí como é o produto, assim, que eu entendo, um produto de mais alto padrão
lançamento na cidade atualmente, eu acabei divulgando no histórico, eu divulguei uma unidade. Mas, assim, nada de feed, nem de nada com muito alarde, sabe? Perfeito. Falando aí de coberturas, né? E eu vejo ali, eu acompanho o seu trabalho. A gente sabe que não é fácil, principalmente na época que foi vendida, né? Hoje o mercado já está... 2023. 2023. Era complicado, realmente. Era uma tarefa difícil vender dentro de um lançamento onde você não tinha absolutamente nada, né? Um apartamento, um imóvel desse valor. E hoje a gente vê que essas coberturas, esses apartamentos ficaram para trás, né? Hoje as cifras que estão sendo praticadas em João Pessoa são outras. E eu vejo que você também está envolvido, né, nessas vendas. Eu vejo um apartamento lá no Altiplano que você vende. Eu vi você fazendo uns vídeos muito bacanas também da cobertura mais cara de João Pessoa. Como é que tá? Eu deixei aqui no blog para falar que é a venda mais difícil. Eu acho que é o processo, né? O que é que tu tá vendo de dificuldade nas vendas dessas vendas de altíssimo padrão, de ticket de 9 milhões para cima? Eu acho que a cobertura hoje está 18 ou é 20 milhões de reais, né? Milhões. Que era 18, né? É 18. Eu, Aí quando entregou o prédio foi para 20. eu me lembro que a história é que na época, quando começou 14 milhões de entregar, depois subiu para 16, 18 e agora é 20. Se você puder, obviamente, compartilhar quais são as maiores dificuldades que você está vendo do mercado realmente vender uma cobertura ou o próprio apartamento ali do Altiplano, que eu vejo que é um apartamento belíssimo, uma cobertura fantástica. Quais são as dificuldades que tu vê? São as mesmas que outra hora tivesse, né, no fechamento dessa primeira cobertura de 8 milhões e 200? Tu conseguir... Eu vou abrir só um parênteses na pergunta anterior. Além da venda da cobertura, o que mais fez mudar, assim, foi quando eu divulguei também um apartamento no Wellington Barreto de 12 milhões, que houve uma repercussão muito É grande. isso que eu tô falando. E aí eu fui convidado para algumas entrevistas, tanto na TV, em matérias de sites, enfim. E em relação às vendas, toda venda tem uma dificuldade. Não existe aquela venda fácil. Não existe de jeito nenhum. Desconfie, viu, galera? Esse é fácil demais. Todo pode ser um lote, pode ser um apartamento, uma casa, pode ser o que for, meu amigo. Todo, né, pode ser um flat. Toda venda vai ter a sua dificuldade, né? Inclusive, atualmente eu estou passando por depois eu venho contar com mais detalhes, mas um imóvel que na faixa de 9 milhões também em negociação, que está uma dificuldade aí cerca de um mês, mas tudo indica que vai dar certo. Agora, se vai acontecer ou não, só Deus sabe, né? Você perguntou a venda mais difícil, né? Mais difícil Hoje o processo de venda dessas coberturas... Eu não vou dizer uma venda mais difícil, mas eu vou contar aquela história da venda que eu fiz após atender ao chamado. Quando eu fiz o Impacto Radical, eu recebi uma palavra profética, não só que eu ia ter um filho, mas que eu ia ser ministro do Evangelho. E Deus sempre tocou no meu coração, até conversei com o meu pastor, eu disse, será que é isso mesmo? Ele disse, se for da vontade de Deus, vai se confirmar. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu preparei uma gravação de uma palavra que era como Pedro andou sobre as águas e depois o porquê que ele afundou. E aí por muito tempo eu fiquei relutando e disse, não vou postar, não tenho capacidade, não tenho sabedoria suficiente, não é minha praia compartilhar o evangelho. E aí muitas vezes eu fui protelando. Chegou um momento que Deus vinha batendo na tecla, continuava batendo na tecla e tocando no meu coração. Vá e faça. Até que um dia eu fui e fiz essa gravação. Nesse período, eu estava tentando fechar uma venda há 4 meses, uma casa no Bosque de Intermares. E toda semana, praticamente toda segunda, quarta e sexta, a correspondente do banco tentava aprovar a carta de crédito do cliente. E sempre estava reprovado, sempre. Toda semana, não tinha uma semana que ela não tentava. E sem mentira nenhuma, foram 4 meses tentando. No dia que eu gravei o conteúdo para publicar, eu nem cheguei a publicar, eu só fiz gravar. Eu atendi o chamado, gravei. No outro dia, quando eu acordei, tinha uma mensagem da correspondente, 4h22 da manhã, dizendo, Renato, a carta de crédito de Pedro foi aprovada. E até naquele dia que a gente conversando, o nome do cliente Pedro, e o que foi que eu compartilhei? Pedro. Como Pedro andou sobre as águas. Então, acho que essa foi a venda assim, mais impactante na minha vida, porque foi uma confirmação daquilo que eu tinha que fazer, o chamado que eu tinha que atender, que é continuar levando o evangelho e fazer com que a minha audiência não só curta os imóveis, mas que também saibam que existe um Deus bondoso, fiel, justo
e, acima de tudo, verdadeira, e que ele pode se prostrar aos pés desse Deus e atender aos seus mandamentos, fazer a sua vontade, buscar entender qual é a vontade de Deus e fazer, que tudo vai se realizar na vida dele. Amém. A gente estava conversando esses dias dizendo que o corretor que é de alta performance, que está alinhado com o propósito de vida, ele não trabalha por comissão, ele trabalha por missão, né? E a missão, obviamente, é de atender o cliente, colocando a necessidade dele, né, acima da nossa, com excelência e aproveitando, obviamente, para espalhar as boas novas, né? Exato. A gente tem que atender o cliente com excelência, como se a gente estivesse atendendo a Cristo. Perfeito. Fazendo o melhor e de forma transparente, verdadeira, e assim as vendas serão consequências. Não tem Isso aí. outras. E, pegando esse gancho de venda, existe algum cliente mais chato que você já atendeu? Porque você falou a venda mais cara, explicou ali quais foram as dificuldades, e a Benese falou ali um pouquinho, né, da venda mais impactante que você teve através da confirmação de Deus. E agora eu queria saber um pouquinho aí, tem algum cliente mais chato? Porque a gente trabalha no mercado há bastante tempo e sempre tem aquele cliente que dá uma dorzinha de cabeça, né? Você teve algum desses clientes que conseguiria compartilhar aqui com a audiência? Já tive vários. Agora, assim, acho que a minha maior virtude é a paciência, é a resiliência. Então, assim, eu sempre fui especialista em uma pessoa que chega, como se diz, soltando os cachorros, eu amansar a pessoa e ela sai calminha. Porque aí a gente vai conversando e vai se entendendo. Mas houve uma situação de um imóvel que uma pessoa veio de outro estado, visitou, e esse imóvel posteriormente foi vendido. Na verdade, quando ela chegou, o imóvel já estava em negociação e não ia poder visitar. Então, assim, a raiva foi gigante da pessoa, gigante. Grande. Só que Deus tem um propósito, né? E eu consegui ali amansando e consegui um apartamento melhor do que aquele que foi vendido. Então, assim, foi um negócio bem... Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Porque questão assim de... Enfim. Mas eu tive que aguentar bem. Eu tive que aguentar poucas e boas, porque tudo que eu vi não foi brincadeira, não. Faz parte, faz parte. Faz parte. Deixa eu perguntar, Renato, eu vejo que você faz muita publicação, né, no YouTube, no Instagram. Você trabalha muito com o tráfego pago? Total. Há 3 anos eu tenho uma empresa de Santa Catarina que faz toda a gestão do tráfego pago, e hoje eu tenho mais de 20 campanhas espalhadas no Brasil todo e também para a Flórida. Nesse exato momento. Nesse exato momento, há 3 anos sem parar. E vai trocando o quê? Só os empreendimentos? Só os que a gente chama de criativos. Então, por exemplo, o teu empreendimento até hoje está rodando, né? Um dos teus empreendimentos, que é o Panorama, que é um pré-lançamento. E aí, claro, é o conceito do empreendimento. Quando sair o RI, você vai me disponibilizar as imagens e eu quero ser o primeiro corretor a fazer um vídeo com as imagens do Panorama. E se já tivesse as imagens liberadas, eu já teria feito um novo vídeo. Acho que foi até eu pequei em relação a isso, e serve de aprendizado, que eu fiz um criativo só para o Panorama. E era para eu ter feito 2 ou 3, porque aí eu teria sempre criativos diferentes rodando e não somente aquele a todo tempo, porque eu aprendi também que as pessoas cansam, né, de ver aquele vídeo com frequência. Tudo no tempo de Deus, vai dar No tempo certo. de Deus, amém. E tu recebe mais ou menos quantos leads por mês? Tu tem esse número? Eu vou ser sincero, eu não sou tão bom em termos de organização e administração e gestão. Não vou saber de fato os números, né? Quantos leads eu recebo. Mas por semana dá para ter uma ideia assim de uns 10 leads. E quem atende é você. Sou eu. Entendi. Você trabalha com CRM ou vai no feeling? Tu tem ali funil de venda, Renato? Tu tem algum aplicativo que tu usa? Tem um CRM. Show de bola. E porque assim, a audiência tem muitos corretores, né, que nos assistem. E a gente sabe que eles querem, todo mundo quer, né, pegar um pouquinho da fatia do mercado, quer trabalhar com lead, quer trabalhar com construtora, quer se organizar, quer ter CRM. Então, a gente trazer um pouco dessa experiência para eles, né, é interessante, porque, por exemplo, pegar o do Cuiabá, a jornada do teu cliente, né? Ele veio do Cuiabá através do YouTube, viu uma casa que não tinha nada a ver no YouTube, veio pro teu Instagram, viu uma cobertura, ele estava na casa, depois foi direcionado, né, para a cobertura. Depois tiveram várias negociações, vários calls, né, através, acho que de Zoom, Meeting, não sei o que é que vocês utilizaram,
Mas olha a jornada do cliente, né? Então, é interessante ser corretor que está nos assistindo, ser organizado com o CRM, enfim, para você ir acompanhando a jornada, porque o que eu percebi aqui é que Renato, ele presta um serviço disruptivo, focado, nichado, né, em produtos de alta performance, né, de alto valor agregado. O cliente ele veio de fora, sem saber nem o que queria, porque ele veio para casa, mas com um trabalho de excelência, como ele falou, trabalho como se fosse entregando para Jesus, colocando a necessidade do cliente. Ele identificou que o cliente e o perfil era outro produto, que era a cobertura, e assim ele conseguiu fazer. Então, queria trazer um pouquinho dessa perspectiva para vocês, né? Investam em tráfego pago, tenham um CRM, entendam realmente o cliente, trabalhem com excelência, que o resultado veio, né? É impressionante, Marcelo, que tomou uma proporção essa questão do YouTube que eu não imaginava. Às vezes eu estou num restaurante, ou fazendo feira no supermercado, ou enfim, seja lá onde for, no shopping, as pessoas me abordam de uma forma como se eu fosse um artista, sabe? Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida que alguém ia chegar e pedir para tirar uma foto. Ei, deixa eu tirar uma foto contigo. Aí vem uma criança e diz, ei, eu assisto o programa na televisão. Só que não é um programa de televisão, é o canal do YouTube que passa na TV, né? Então isso tomou uma proporção gigantesca. E é importante os corretores terem ciência que o YouTube também entrega de uma forma, não de imediato, tá? Postou como o Instagram, postou, todo mundo vai ver, não. Mas com o tempo, o alcance, a distribuição do YouTube vai sendo cada vez maior. E um detalhe também, que eu foco na divulgação dos imóveis de alto padrão, mas eu também vendo os imóveis de médio padrão, como também eu estou tentando vender o The Garden. Né? Acho que você lembra que há pouco tempo surgiu um cliente querendo um imóvel de 2 quartos, numa faixa de tal preço. Então eu tento atender também esses clientes que chegam buscando imóveis com valores mais em conta, certo? E não é por conta que eu só divulgo imóveis caros que eu só vendo imóveis caros. Então eu vendo flat também, vendo, enfim, eu atendo a necessidade do cliente. Agora eu só divulgo de fato aquilo que eu me considero como um especialista, porque vender flat eu vendo, imóvel 2 quartos eu vendo, 3 quartos, só que eu não sou especialista nisso. Agora eu tenho que ter pelo menos um conhecimento de tudo o que tem na cidade, para quando surgir também clientes com um ticket médio mais baixo, a gente já conseguir atender ele também, e também fazer muitas parcerias. Eu faço muitas parcerias, principalmente de flats, com corretores que dominam aquilo, sabe? Então o cliente vem, confia no meu serviço, na minha pessoa, e eu faço a conexão e a gente faz a parceria que todo mundo ganha. Perfeito. Renato falou um pouquinho aí do The Garden, não poderia passar desapercebido, mas você vê que o The Garden está conectado realmente com pessoas que transformam as cidades, né? E com um propósito realmente divino. É um empreendimento que é da Forma Mais Incorporadora, que é a patrocinadora aqui do FormaCast. Vou deixar aqui um QR Code para vocês que quiserem, né, conhecer o The Garden, um empreendimento disruptivo que veio modificar o ecossistema de Tambaú, hoje o bairro, né, da cidade que tem a maior taxa de ocupação, para você ali que quer ter um apoio bacana aqui de uma pessoa, quer ter uma rentabilidade extra também com locação, com vários equipamentos de lazer, um produto que está aí 80% vendido. Bem bacana para vocês darem uma olhada. Tá aí, acesse o QR Code, tá? Não tem como não ser sucesso, é porque o empreendimento muito bem pensado, com certeza está sendo muito bem executado, e a questão da localização que está no epicentro do turismo da nossa cidade, né? Tambaú dispensa comentários. Então, o cliente sabe que investindo ali em Tambaú, relativamente próximo ao Busto de Tamandaré, não tem erro. Vai estar sempre locando o imóvel, não vai haver vacância, vai trazer uma rentabilidade boa, porque também não adianta você investir num flat. Eu prefiro comprar um flat de 200 e pouco mil, que é mais barato. Mas será que vai locar? Vai ter a rentabilidade? Será Vai que valorizar, né? vai valorizar? Será? Então, não é que o The Garden seja mais caro, mas se ele tem um valor acima de por exemplo, no Bessa, ou enfim, até na Rui Canedo também existem flats, mas é por conta que, estando nessa localização aqui pertinho da praia, perto do Busto de Tamandaré, onde tudo acontece em João Pessoa, a rentabilidade e a valorização e não vai haver vacância de fato, é o que faz a diferença. E esse é o nosso objetivo, é trazer experiência e rentabilidade, esses retornos acima da média, né, para os nossos clientes e para os nossos investidores. Felizmente, o FormaCast está chegando ao fim, Natan. Foi um bate-papo aqui engrandecedor em todos os sentidos, desde a fé, desde a família, né, desde o legendário, desde a experiência do próprio mercado imobiliário.
E eu queria aqui finalizar com algumas considerações. Queria que você olhasse ali na câmera, 2 minutinhos ou menos, o tempo que você achar necessário. Você deixar uma palavra, enfim, para quem está nos assistindo, sobre a tua vida, sobre Deus, sobre a família, sobre o empreendedorismo também que você vem fazendo aí através, né, do dom que Deus te deu, da imobiliária, da corretagem. Fica à vontade aí, esse é o momento. Perfeito. Para quem não me segue ainda, meu Instagram é renato.lins, o canal do YouTube é renato_lins. Então vocês podem acessar lá e vocês vão ver conteúdos de imóveis prontos de alto padrão e também lançamentos. A ideia também é trazer quais são os lançamentos que estão surgindo na cidade, né, antes mesmo deles serem lançados. Então apresentar qual o conceito e trazer de fato uma informação privilegiada para os clientes. E também acredito fielmente que a gente deve buscar, acima de tudo, não só o nosso sucesso profissional, mas a gente deve buscar estar cada vez mais próximos de Deus, porque estar presente cheio do Espírito Santo, mais parecido com Jesus, isso é tudo o que importa para as nossas vidas. E a gente conseguir viver bem, com qualidade, ser feliz com a nossa família, não esquecer de que a família é muito mais importante do que o trabalho, não querer colocar o trabalho acima da família, acima de Deus. Tô cheio de coisas, não vou buscar a Deus. Tô cheio de coisas, não vou estar em casa. Busque estar em oração, busque estar na casa de Deus, busque estar lendo a palavra, porque quando você ora, você está falando com Deus. Mas qual o momento que Deus vai falar com você? É a partir do momento que você lê a palavra. Então, tenha sempre Deus em primeiro lugar, depois você vai ter a sua família, busque estar presente em casa com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, aproveitando cada momento, ter tempos de qualidade, e aí depois é que você vai buscar o seu trabalho, o seu sucesso profissional, que não tem nada de errado buscar o sucesso profissional, mas o que você não pode fazer é se sacrificar, é se matar, é perder a sua saúde, querendo trazer coisas boas para a sua família, e depois você vai ter que recuperar tudo isso porque você perdeu seu tempo, você perdeu sua saúde, então não vale a pena. É Deus, família e trabalho. Perfeito. Para mim ficou muito claro aqui, a mensagem que eu queria deixar é você que se acha o menos provável, se acha o mais errado, com a vida toda imperfeita, em cantos, com pessoas que não são para você. É de você que Deus mais gosta. Deus gosta dos menos prováveis. Então busca Ele que todas as coisas serão acrescentadas. A sua família será transformada, você será uma nova pessoa, o seu trabalho será transformado, como a gente viu aqui hoje. Você também que precisa liberar um perdão, essa é a hora. Deus tocou muito aqui no nosso coração. Libera o perdão dentro da família, para um amigo, para um colaborador, para um parceiro comercial. Esse é o momento de você ver o agir de Deus de forma sobrenatural na tua vida. Participa do Legendários, vale a pena, vai ter um top aqui em João Pessoa em janeiro. É transformador, como a gente falou aqui, as benesses. E se você é do mercado imobiliário, escolha o seu nicho. Se você for nichado, se é o trabalho bem feito, servir com o propósito, servir por missão e não por comissão, tratar o seu cliente com humildade, tratar o seu cliente com excelência, colocando a necessidade dele acima da sua, com certeza você fará muitos negócios prósperos e muitas famílias serão abençoadas através do teu trabalho, inclusive a sua. E é isso. Esse foi mais um FormaCast, onde a gente fala sobre fé, sobre família, sobre empreendedorismo e lifestyle. Fique aí aguardando o próximo, a gente se vê em breve e que Deus te abençoe e te transforme até lá. Grande abraço. Amém. Glória a Deus. Amém.